Tiago capítulo 4, eu leio então a partir do verso 7, diz assim o texto sagrado: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar? Pai, nós oramos mais uma vez, com o nosso coração quebrantado e contrito, pedindo que o Senhor cuide das nossas crianças, que estão ouvindo da Tua Palavra. Permita, Senhor, que a próxima geração seja mais piedosa do que a nossa. Tenha misericórdia de nós, nos ajude nas nossas fraquezas, e fale profundamente, Pai, em nossos corações. A Tua voz é que nos guia, a Tua voz é quem nos comanda, e a Tua voz é a única voz que nós devemos acolher no nosso coração. Por isso eu peço que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome, e que esse texto venha falar ao nosso coração, e que a nossa mente possa absorver as verdades que Tiago aqui relata para nós. Em Jesus te louvamos, e em Jesus bendizemos o Teu nome, com a certeza de que sairemos da Tua casa melhores do que entramos. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Tiago aqui nesse contexto está falando de guerras e contendas. Se você olhar aí no capítulo 4, versículo 1, de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós. Então Tiago está falando dos conflitos, e ele vai dizer que as guerras, os conflitos, as dificuldades que perpassam a história da humanidade, na realidade tem a marca dos prazeres da carne. Nós estamos acompanhando uma guerra que está em curso no mundo, e mais alguns outros focos de guerra que estão surgindo infelizmente no mundo. O que nós vemos? A carne, esse desejo de controle do homem, e isso vai provocando vários conflitos. E certamente você já conviveu, já viu algum conflito na empresa, na escola, na faculdade, ou até mesmo no seio familiar, e você sabe detectar quando há os conflitos, porque na realidade as guerras e as contendas e essas dificuldades todas militam na nossa carne, e nós temos a tendência de dar o nosso coração, ou ceder espaço ao nosso coração, à vingança e todas as circunstâncias em que nós não deveríamos incorrer em erro, mas a carne é muito forte e milita entre nós. Então o Tiago está colocando esse texto da sujeição dentro desse macro contexto, falando para nós que precisamos cuidar do nosso coração, a fim de que o nosso coração seja marcado pela sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Como Tiago tem uma proposta e um padrão muito parecido com o texto de Salomão, aquela proposta mais sapiencial do Antigo Testamento, aquela proposta de Provérbios, ele coloca aqui argumentos e frases com muita contundência, mas algumas verdades aqui de parágrafos isolados. Por exemplo, antes de mergulhar no texto, se você olhar, você vai perceber que ele começa no versículo 7 falando da sujeição a Deus, e ele termina com essa proposta de humildade na presença do Senhor, para que o Senhor então nos exalte. Mas nesse intervalo entre o 7 e o 10, temos outros conceitos que Tiago vai colocando para nós, e nós precisamos deixar claro para nossa mente que nós precisamos de humildade, precisamos reconhecer que o Senhor está na nossa vida, porque o texto anterior, eu peço que você dê uma olhadinha comigo no versículo 6, ele encerra a primeira parte que nós estudaremos na semana que vem. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então veja, Tiago está colocando essa realidade: Deus está perto das pessoas que são humildes, mas Deus resiste, ou seja, Deus não caminha com gente orgulhosa. Aquelas pessoas que você conhece que falam o seguinte: eu sei, eu controlo, eu domino.
E é tão triste quando a gente conversa com as pessoas e a expressão eu toma conta da conversa e você pensa que ela está falando apenas de si mesma. A gente fala o seguinte: será que essa pessoa pensa que ela é o centro do universo e que todo mundo está rodando em volta dela? Porque falta para essa pessoa o quê? Humildade. Agora, Deus caminha com gente arrogante, com gente soberba, com gente de nariz empinado. Então veja no versículo 6, a introdução de Tiago é o seguinte: Deus resiste, Deus não atua. Deus não gosta desse comportamento quando nós queremos ter o controle de todas as coisas. E quando nós queremos ter o controle de todas as coisas, nós promovemos guerras e conflitos. E Tiago aqui está condenando essa ideia. Mas é muito interessante que também os humildes deixam espaço para Deus. Eu me lembro quando Lucas e eu estávamos estudando, ainda no meio daquela fase mais aguda da pandemia, a respeito de oração, e nós aprendemos aquele conceito com o Henry Nouwen, que o Henry Nouwen fala que nós precisamos dar um espaço no nosso coração para Deus e para a presença de Deus no nosso coração. Então o Tiago está dizendo o seguinte: olha, os humildes são aquelas pessoas que deixam um espaço grande para Deus. E aí você vai falar o seguinte: e onde o eu entra nessa história? O eu fica bem pequenininho, lembrando inclusive da expressão de João Batista: convém que ele cresça, e nós, e o eu. E aí de vez em quando a gente precisa falar um para o outro, né? Ô meu irmão, ô minha irmã, tá se exaltando aí, ó, baixa um pouquinho, segura aí. Você conhece gente assim? Deus resiste. Aí a pessoa fala o seguinte: parece que Deus não está na minha vida. É claro, você é soberbo, você quer a glória só para você. Quando Deus te abençoa, você pensa que foi o seu esforço que conseguiu, que foi a sua força, e Deus não atua. Agora, você pode observar que Deus atua em pessoas que têm o coração o quê? Humilde e quebrantado. Agora, Tiago está colocando essa ideia para nós, e eu quero então passar com os irmãos pelo menos 3 ou 4 tópicos, se o tempo assim permitir, para a gente estudar esse texto. Agora, eu quero mostrar também, antes de explicar aqui a partir do versículo 7, que o pecado, ele é tão forte na nossa vida. A expressão que ele usa aí no versículo 1 é militar. As obras, os prazeres da carne militam em nosso corpo. Militam aqui traz a ideia de guerra. Nós estamos em conflito, sim ou não? Eu me lembro daquele desenho do Tom e Jerry. Quem assistia quando era criança? O Samuel, que é mais novinho, boiou geral, né? Você perdeu, né? Tom e Jerry não é da sua época? Acho que o pastor está ficando tiozão mesmo. Não é mesmo? Vai lá no YouTube então. E aí, uma das ocasiões, ficava um anjinho, lembra? Falando para ele, e do outro lado ficava lembra? De vez em quando ele ficava ouvindo aqui, de vez em quando ele ficava ouvindo. É isso que o Tiago está dizendo para nós. Quer ver? Vou dar um exemplo lá de casa. Quem aqui já pegou a Itavuvu 5:30 da tarde? Tem que ter fé, hein? Tô com o carro, Sorocabano não dá seta, tem até teia de aranha lá na seta, na chave. E aí eu tô indo na via, vem um camarada assim, ó, e o que ele faz? Entra na minha frente. E eu freio, já freio com a mão na buzina. Tem um cara na cadeirinha lá atrás, ele fala assim: que é isso, meu? Senso de justiça. Falei: legal. Tá errado, pai. Chama a polícia. Ele pensa que a polícia resolve tudo, né? Até a polícia chegar lá. Você acha que a polícia vai lá pro negócio? Chama a polícia. Eu falei: não, meu filho, é uma coisa boba, deixa o cara ir embora. Vai que ele está apressado, vai que ele está com a esposa grávida, vai, deixa quieto, filho, vai embora. Ah, não, sabe o que é mesmo? Acho que você tinha que entrar na frente dele e frear também para ele. Pois isso é vingança, cara. E eu fiquei pensando assim: quem que colocou isso lá dentro do coração dele? Porque ele já nasceu na condição de pecador. Já que o meu pai não quer revidar, sabe o que eu acho, pai? Ele tinha que bater o carro. Não.
O que a gente tem que fazer para ele? A gente tem que torcer, orar para que ele seja um bom motorista, meu filho. Que ele bata em outro, ou no poste, mas ele quer aprenda. Na cabeça dele, veja, o pecador, como ele pensa. Em um primeiro momento, eu quero o quê? O revide. Está militando. Mas ao mesmo tempo ele fala assim: não, papai, acho que é melhor mesmo a gente colocar o nome dele em oração. Você anotou a placa? Eu não tive como anotar a placa. Então você veja que nós estamos com esses dois pensamentos o tempo inteiro. É isso que Tiago está colocando para nós. E aí nós precisamos entender a sujeição e a resistência. Dá uma olhadinha comigo no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Tiago aqui, de uma maneira muito sábia, ele deixa clara a visão teológica que ele tem. Primeiro, ele mostra que nós precisamos nos submeter, e a expressão bem literal aqui é sujeitar a Deus. E a pergunta é: será que nós nos sujeitamos a Deus? Será que nós nos submetemos a Deus? Será que nós nos submetemos àquilo que Deus coloca na nossa vida? Quem não faz a vontade de Deus, quem não vive o padrão de Deus da obediência ao Senhor, não terá forças para resistir os duros ataques que Satanás lança sobre as nossas vidas. É muito interessante que nós, pecadores, nós não nos rendemos. Quem estava no café da manhã aqui vai se lembrar. Eu chegava assim e falava assim com o meu celular, fazendo um teste. Vamos ver o pecador. Mas gente, vamos tirar a foto aqui com o pastor aqui. O que você acha que acontecia? Não, pastor, o pastor está chamando, vamos tirar foto aqui? O pecador é assim, ele não se submete, porque no coração dele, ele não está no controle. O que Tiago está dizendo para nós é o seguinte: nós precisamos nos sujeitar, nós precisamos nos submeter a Deus, porque quando nós nos submetemos a Deus, a gente resiste ao diabo. O problema é que nós queremos resistir ao diabo sem antes nos submeter a Deus. E ele está colocando essa realidade para nós, e a Bíblia nos mostra dois exemplos que nós podemos então entender esse ponto. Eu quero usar o primeiro casal como referência e depois usar o próprio Senhor Jesus, e nessas duas experiências eu quero mostrar para vocês como nós temos a questão da resistência e como nós temos a questão de uma queda vergonhosa. Antes disso, eu preciso citar e indicar para vocês um livro do Dietrich Bonhoeffer, chama Resistência e Submissão, onde ele fala basicamente sobre isso. Primeiro casal, Adão e Eva. O primeiro casal não resistiu às provocações, às tentações da maldita serpente e caiu. Foi uma queda, porque não resistiu. E a pergunta que eu faço aos irmãos é: por que eles não resistiram? Porque eles não se sujeitaram a Deus. Então, quando nós não nos sujeitamos a Deus, vem a queda. Quando a gente não se coloca na presença de Deus, vem a queda. Mas quando nós entendemos, por exemplo, o padrão de Jesus, que o nosso Senhor e Salvador foi atacado depois de 40 dias de jejum lá no deserto. Qual foi o maior tempo que você ficou sem comer? Vocês estão comigo ou vocês estão com sono? 12 horas. Foi o período que o médico pediu para você fazer o exame, correto? E dessas 12 horas, no mínimo você passou 8 horas, tudo dá risada que é assim, 8 horas dormindo. Jesus ficou quantos dias sem se alimentar? Eu, com fome, fico bicho. Quem aqui fica irritado com fome? Se eu estou com fome, eu não gosto nem de atender telefone, não gosto que ninguém nem converse comigo. Agora você imagina 40 dias, e aí vem o Satanás e começa a provocar Jesus e a tentar Jesus, e como Jesus resiste? Como? E não cai na tentação de Satanás, porque ele estava se submetendo a Deus. Então veja que nós não cairemos em pecado se nós nos submetemos a Deus, essa nossa sujeição a Deus. E quando nós nos sujeitamos a Deus, o que acontece com o diabo? Na nossa vida, na nossa história e na nossa caminhada, ele foge de nós, porque nós estamos cheios da presença de Deus. Aonde está cheio da presença de Deus, não tem espaço para o inimigo das nossas almas. Por isso que inclusive na nossa igreja a gente nem cita ele, não vamos dar crédito para ele. Ele é
é um rebelde, mentiroso, como disse Jesus desde o princípio. E como nós vamos resisti-lo? Caminhando na presença de Deus. Então, o primeiro conceito que Tiago coloca: sujeitem-se a Deus, se submeta na presença de Deus, e você resiste ao diabo. Mas para que você possa resistir ao diabo, você precisa estar na presença de Deus o tempo inteiro. O segundo ponto é aproximação e purificação. Dá uma olhadinha, o versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Numa primeira leitura, parece uma contradição essa afirmação de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, podendo levar algumas pessoas a entenderem que a nossa ação é que move o coração de Deus. Até tem uma teologia no mercado, a teologia mais voltada para a motivação, que fala: você é o centro do coração de Jesus, Deus está completamente apaixonado por você. Tem tudo isso daí no mercado, né? Uma teologia de baixa qualidade. E agora o que Tiago está dizendo é o seguinte: Deus nos amou, e aí a Bíblia já vai dizer isso para nós. Deus nos amou com amor o quê? Eterno. O amor de Deus por nós não é um amor que temos para com o nosso cônjuge ou com alguma outra pessoa. Inclusive, abrindo parênteses aqui, eu acho fantástico, estou sendo irônico agora, tá? Como as pessoas fazem declarações de amor eterno para todo mundo, já viu? Você abre o Instagram e o Facebook da vida, amor eterno. Será que a pessoa sabe o que é eternidade? Ela quase não aguenta passar o dia com aquela pessoa e está falando lá, né? Amor eterno. O amor eterno é só de Deus, gente. Só Deus nos ama com amor eterno, e só Deus nos ama do jeitinho que nós somos. E Ele coloca algumas pessoas na nossa caminhada para nos amar também. E a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, então é Ele que tem a iniciativa. Não é o homem que está no centro, é Deus que está no centro de toda a história. E como Ele está no centro de toda a história, Ele envia o Seu Filho para nos redimir. Então, Tiago está dizendo para nós: cheguem-se a Deus e Ele vai se achegar a você. Agora, tem gente que está longe de Deus e quer sentir a presença de Deus. Você já ouviu gente assim? Parece que minhas orações não passam do teto. Pastor, eu não sinto a presença de Deus, eu não ouço Deus falar. Minha filha, meu filho, você precisa chegar a Deus, se aproximar de Deus. Às vezes meu filho vem que nem um gatinho assim, se encostando em mim. O que você quer? Eu falo: eu quero um abraço, porque ele foi se chegando. Agora, se ele ficar longe, meu braço, quanto mede meu braço de volta? Meio metro? Se ele ficar 1 metro, não alcança. Tem gente que fica longe da presença de Deus e quer receber um abraço de Deus. Não, tem que se chegar, precisa se aproximar. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai passando por um processo de purificação. É muito lindo isso. Quanto mais perto de Deus, mais puro nós ficamos e nos tornamos, porque Deus não aceita impureza na presença dele, não aceita. Olha o que Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores. Então o primeiro passo que Tiago coloca aqui para nós, nesse processo de nos aproximarmos mais de Deus, é a questão da purificação. Eu gosto muito da expressão de Isaías, quando ele cita que os seus lábios são impuros. Não sei se você consegue imaginar aquilo que Isaías viu. Ele vê Deus assentado no trono, os serafins voando, e a voz é o seguinte: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Imagine essa visão. E quando ele olha essa visão, o que ele faz? Ele fala o seguinte: ai de mim que sou pecador, os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de impuros lábios. Se Isaías morasse no Brasil, hein? Ei, Senhor, eu moro num país que o pessoal aqui usa a boca para falar tanta coisa. Eu também, Senhor, eu tenho meus lábios impuros. E aí os serafins vai lá e toca na onde? Na boca. E traz o que para ele? A purificação. Ninguém permanece na presença de Deus sem passar pelo processo de purificação. Eu lembro da minha mãe. A gente chegava do campinho onde a gente jogava bola, com aquele pé maravilhoso de sujeira, lembra? Sujo. Minha mãe falava assim: já vai direto vai se limpar. Quando a gente chega na presença de Deus, o que o Senhor Jesus faz? Tomar banho, vai se lavar.
purificação. Ninguém pode servir a Deus com as mãos sujas de sangue. É isso que Isaías coloca. E Tiago vai pegar essa expressão e vai falar o seguinte: olha, nós precisamos ter esse entendimento. Purificai as mãos, pecadores. Lembrando que os sacerdotes lavavam as mãos, e depois esse ato de lavar as mãos se torna muito mais do que um ato de higiene, se torna um rito religioso. Jesus até teve um conflito com os fariseus, que eles falaram: nossa, precisa lavar tudo, lavar. E aí Jesus fala o seguinte: não, o que importa mesmo é aquilo que sai do coração. O que sai do coração é que contamina o homem. Vocês estão preocupados em lavar as mãos, mas vocês não querem lavar o coração. E o que Tiago está colocando aqui para nós é o seguinte: a ideia central aqui é de pureza, a ideia aqui é de santificação, a ideia de mãos que não tocam naquilo que não é sagrado. Lembrando que Tiago tem uma forte ênfase judaica, e no judaísmo você não poderia colocar a mão em nada que não fosse considerado o quê? Santo. Então ele está dizendo para nós o seguinte: se você quer se chegar a Deus, purifique as suas mãos. Veja onde você põe a mão, ou seja, veja aquilo que você faz. Lembrando que Jesus falou o seguinte: se a tua mão te faz pecar, o que você tem que fazer com ela? Corta e lança fora. Ou seja, Tiago está dizendo o seguinte: se você tem alguma coisa na sua vida que não está de acordo com a vontade de Deus, tira e joga fora. Mas também precisamos limpar o coração, porque as mãos, ele está falando de algo externo, e agora Tiago vai falar daquilo que está no coração. Ele chama os pecadores de ânimo dobre. Eu achei fantástica essa expressão. Pessoas que têm duas faces, pessoas que na teologia nós chamamos de hipócritas. E aí ele vai falar o seguinte: olha, vocês precisam também passar pela purificação das mãos, mas vocês precisam limpar o coração. Lembrando que Jesus falou que bem-aventurados são os limpos de coração, esses serão aqueles que verão a Deus. Eu gosto daquela expressão de Davi, quando ele diz: quem poderá estar na tua presença, no santo lugar, senão aquele que tem as mãos limpas e o coração puro? O problema, irmãos, é que o nosso coração ele está completamente contaminado pelo pecado, e nós precisamos pedir que o Senhor lave o nosso coração. Se tem uma oração que eu fiz quando eu li esse texto, estava preparando essa mensagem, foi essa: Senhor, purifica o meu coração, purifica as minhas mãos, não permita que um dinheiro amaldiçoado chegue em minhas mãos, não permita que nenhuma coisa que não provém do Senhor entre na minha casa, não permita, Senhor, que eu coloque a mão em algo que não é meu, e que na minha igreja, não a minha, mas na igreja na qual eu sirvo, nada vai ser contaminado, em nome de Jesus. Essa foi a minha oração. Eu quero que daqui a um tempo a gente chegue e fale o seguinte: vamos inaugurar o nosso novo templo, e nós não compramos nada, nenhum parafuso sem nota fiscal. Louvado seja Deus. Não queremos manchar a nossa mão, não queremos fazer dívidas para as próximas gerações. Vamos contar tão somente com a graça soberana do nosso Pai, e Ele tem nos abençoado. Viram as crianças aqui hoje? Ei, coisa bonita, hein? Tudo com tamborzinho, reco-reco, chacoalhinho. Tinha criança aqui que a gente quase nem via, estava tudo aqui animado. Como a gente comprou aqueles instrumentos, gente? Um dinheiro sagrado. Com o nosso coração o quê? Limpo. Ó Deus, limpa o meu coração, tira a lascívia, tira a maldade, tira o ódio, tira o rancor, tira a ira. Terceiro lugar, ele fala da aflição e alegria. Eu achei essa expressão também sensacional de Tiago. Ele fala o seguinte: afligi-vos, verso 9, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não tem nenhum professor de português aqui, né? Se a Thelma tivesse aqui, ela ia falar: pastor, tem 3 verbos aí: afligir, lamentar e chorar. Afligir, lamentar e chorar. Veja que esses 3 verbos estão mostrando que quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso sentimento deve ser um sentimento de quebrantamento, de contrição. Eu acho interessante essas igrejas contemporâneas que falam que o culto é só festa. Já viu?
festa, celebração, auê, dá uma outra expressão aí, oba, oba, vai lá, me ajuda aí, show. Parece que esses pregadores contemporâneos não têm problemas, não contam pecados, não choram, é tanta vitória, é tanto sucesso, que a gente fica assim, como assim? Parece que não faz parte da Bíblia que eu leio. Porque a Bíblia que nós lemos fala o seguinte para nós: ao invés de você ficar cheio de risadinhas diante de Deus e da presença de Deus, sabe o que você tem que fazer? Ficar prostrado. Você tem que lamentar. Eu gostei de uma frase do nosso professor hoje pela manhã, o irmão Antônio, quando ele falou o seguinte: quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais pecadores nós nos vemos. Porque quanto mais perto da luz, mais a gente vê os nossos problemas e defeitos, sim ou não? Uma coisa, por exemplo, é eu tirar foto com o meu celular. Eu mando para minha mãe, ela acha que eu estou bonito. Está tudo certo, mãe, né? Agora, quando vem uma pessoa e pega aquela câmera que tem 415 de zoom, faz e tira uma foto minha e me manda, o que você achou? É bonito o seu trabalho. Recebi as fotos do aniversário do Timóteo. Achei sensacional o trabalho dela. Só que eu falei para ela, para a fotógrafa, ó, de um lado tem 5 pés de galinha. Como alguém brincou comigo ali que eu comi um sonho e caiu um pouco de açúcar aqui na barba, dá para ver tudo. Porque a qualidade do equipamento revela tudo em nós. Quando nós nos aproximamos de Deus que é santo, não cabe apenas essa ideia de celebração no sentido de ficar dando muitas risadas. Não, diante da presença de Deus nós precisamos nos afligir, nós precisamos lamentar, nós precisamos chorar. Quer ver uma pergunta incômoda? Qual foi o último dia que você chorou porque você é extremamente pecador e pecadora? Mas gostamos de palavras motivacionais, e não tem nada mais motivacional do que estar na presença de Deus e Deus falar assim para você: você é um pecador, mas eu te amo assim mesmo, e eu sou um Deus santo que vou purificar as suas mãos e vou lavar o seu coração pela palavra que vai ser ministrada ao seu coração. Louvado seja Deus por isso. É aflição na presença de Deus, mas essa aflição que transborda de alegria. Sabe o que acontece? Quando a gente chora na presença de Deus, a gente sai dali revigorado, sim ou não? Eu sempre falo para minha esposa, eu falo assim: eu preciso fazer uma boa devocional para que eu possa trabalhar em paz. Porque tem dia que a gente acorda meio atropelado, a gente fala assim: eu vou deixar a devocional pro final da tarde. Para mim, pelo menos, não rola. Eu tenho que conversar com meu Deus cedinho. Eu lembrei até daquela música, faz tempo que você não canta, Lucas. Que seja o meu universo. Pulei da cama, primeiro passo: Senhor, obrigado pela tua misericórdia que foi renovada em minha vida. Obrigado. É quebrantamento, reconhecimento que nós não somos nada, converter o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza. Parece que nós vivemos em uma sociedade que não admite mais a tristeza. Agora, todos os dias da nossa vida são felizes? Sim ou não? Ou só eu que passo dias de tristeza? E sabe por que os dias de tristeza fazem parte da nossa jornada? Para a gente correr na presença de Deus e falar assim: Senhor, revigora o meu coração, reaquece a minha alma, anima o meu ser, porque na tua presença há multidão de alegria. E Jesus falou para nós que Ele daria para nós a alegria completa. Eu não quero a alegria desse mundo, eu não quero a alegria fugaz, eu quero a alegria que permanece, aquela alegria que vem do alto dos céus. Eu gosto daquela parábola quando Jesus conta sobre oração e diz que o publicano e o fariseu estavam orando, e o publicano nem ousava levantar os olhos aos céus, lembra? E como estava o fariseu religioso, cheio de religião, de doutrina, conhecia o hebraico, enfim, como que ele estava? Que nem jogador de futebol, né? Batendo no peito e falando das suas virtudes, ou supostas virtudes. Eu não sou como esse aí não, ó.
Eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tem. Pode pegar lá o livro, como que chama, Fábio? O livro Caixa da Tesouraria, livro Caixa? O relatório adiantado. Pode conversar com o Fábio lá, você vai ver, meu nome está lá, tudinho, até centavos. Mas tem arrogância. Adianta alguma coisa? Agora, aquele camarada contrito, o que ele fazia? Ele nem ousava olhar para o céu, de tanto temor e reverência que ele tinha. Eu não estou dizendo que os nossos cultos têm que ser cultos fúnebres, não é isso que eu estou dizendo, mas eu quero informar os irmãos que a verdadeira espiritualidade passa pelo choro, pelo lamento e pela aflição que vem do Senhor, para que nós entendamos que nós somos pecadores e que Ele é tudo sobre nós. Louvado seja Ele. Por último, em quarto lugar, humilhação e exaltação. Tiago aqui está citando o livro de Provérbios mais uma vez, e esse texto inclusive está em moda, mas eu acho que as pessoas não entendem quando citam ele. Explico. O texto de Provérbios diz assim: a soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Na realidade, na minha tradução lá de criança, de infância, eu falava assim para minha mãe: mãe, quanto maior o sujeito é, maior o... Porque eu fiz judô, não sei se você sabe, quando eu era criança, eu era terrível, muito elétrico. Minha mãe falou assim: ele precisa gastar as energias, colocou para o judô. O Edivaldo, você precisa voltar a treinar igual eu, hein? Nós dois, leva eu. Me levou para o judô. Aí, eu conheci o meu sensei, um japonesinho desse tamanho, só 1,50 m. Quando eu vi aquele homem, daquele tamanho, eu falei: vê lá, esse homem aí não está com nada. Galetinha, umas perninhas assim, vê, né? Minha mãe está equivocada. Como o sorocabano fala, né? Esse daí, Coloquei o kimono, né? Faixa branca é a primeira. Fui conversar com ele lá, primeiro golpe, ele caiu no tatame. Eu falei: opa, tem força ali. Aí ele olhou para mim e falou assim: quanto maior é o tombo, menino. Eu falei: não, isso daí está na Bíblia, sei. E aquele homem foi me ensinando a disciplina, até que eu melhorei um pouco. Dou graças a Deus pela vida dele. O que ele estava ensinando para mim era esse conceito aqui: a soberba precede a... Fica se achando que a vida vem e te deita no chão da vida, para você entender que você não é nada sem o Senhor. Agora, vamos imaginar o nosso cenário político. Tem soberba ou não tem? Os meios de comunicação, tem soberba ou não tem? A soberba precede a ruína e vai cair. Tem líderes e igrejas que são soberbos, que têm altivez. Agora, Tiago, mais uma vez, está tomando as palavras de Jesus emprestadas, quando Jesus fala o seguinte: quem a si mesmo se exalta, esse será humilhado. Fica se achando e você vai ser o quê? Humilhado. Agora, quem se humilha na presença de Deus será... Então veja, o que nós precisamos fazer? Nos humilhar na presença de Deus, para que o Senhor, somente Deus, nos exalte. Tome cuidado, inclusive, com pessoas que só gostam de te elogiar. Se é teu amigo, amiga de verdade, principalmente amigo espiritual, tem que pontuar algumas coisinhas em mim e você que não está certo. É que nem mecânico, né? Você já levou o carro no mecânico? Você leva lá porque está fazendo um barulhinho. Quando o mecânico entra no carro para dar uma voltinha para testar, ele chega lá e fala: tem que colocar no elevador. Já passou por isso, Rafael? Ele levanta, né, Edivaldo? O carro. Aí o cara vai lá com aquela pranchetinha, dá até medo, né? Aí ele fala assim: fica ali naquela salinha da recepção. E quando o cara vai te chamar, fala: precisa trocar isso. Você fala: tem que comprar um carro novo. Amigo de verdade tem que pontuar alguma coisa que não está legal na sua vida, para que você não fique se exaltando. A Bíblia vai dizer para nós que não é sábio que nós venhamos a elogiar a nós mesmos. Você conhece gente assim que fala: nossa, poço de humildade sou eu,
Mas eu. E Tiago vai falar o seguinte para nós: não é esse caminho. Humilhai-vos na presença de Deus, e é Ele que vai nos exaltar. Agora, só uma dica: pastor, estou me humilhando, estou sofrendo no trabalho, estou sofrendo perseguição, está uma luta na minha casa, na minha família, eu estou sofrendo muito, é muita humilhação. Não se esqueça que o mesmo Jesus que nós vimos e contemplamos e adoramos, foi o Jesus o quê? Humilhado. Mas no tempo de Deus, Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho na terra e no céu se prostrem e digam que Ele é o Senhor. Se você está sendo humilhado, creia que Ele vai te exaltar no tempo dEle. Aleluia. Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Eu quero encerrar com 3 promessas. Primeira, nós não precisamos nos submeter ao diabo, nem ficar preocupado com ele. Precisamos nos submeter a Deus, com a certeza que Ele bate retirada. A segunda promessa é que Deus está próximo de nós e se achega a nós quando nós nos achegamos a Ele. Fantástico isso. A terceira promessa é que Deus nos exaltará, ao passo em que nós mantemos um padrão de humildade. Eu espero que o Senhor continue a trabalhar em nossos corações. Amém? Tem um hino que a gente vai cantar agora que é profundo, que diz: tudo entregarei. Cantar esse hino não é tão fácil, porque a letra dele nos leva ao quebrantamento. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor.